Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos conectados e os nossos irmãos lá do YouTube que nos visita. Normalmente, eu costumo dizer que é boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu sei que vocês, em algum momento, vão curtir, né, as nossas palestras. Sejam bem-vindos, né, ao canal virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Centro este que são 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do nosso pão espiritual. Hoje teremos a nossa 97ª palestra, né? Temos uma honra enorme de chegar a este número. E, para começar, como todo trabalho precisa ser na área espírita, a gente harmoniza com a prece. Vou pedir, por favor, a nossa irmã Lígia, que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite, vocês todos que estão presentes, participantes desse alimento espiritual, através da irmã Edna, falando sobre o porvir e o nada. Deus de paz, Deus de harmonia, Deus de infinita bondade. Estamos aqui em teu nome, agradecidos sempre por participar e aprender junto a esses irmãos o que o nosso espírito necessita. Que esta palestra nos traga luz, conhecimento e o acreditar no porvir. O porvir é o nosso futuro. Com certeza, construímos hoje, com a tua presença, com a tua ajuda, com a tua luz e com muita fé, venceremos esse momento tão difícil e construiremos, sim, um futuro melhor e seremos, com certeza, bem melhores. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso irmão para dar por iniciado o nosso trabalho e nossa grande palestra da noite de hoje. Assim seja. E assim, Jesus amado, com essa prece linda e maravilhosa, damos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Assim seja. Meus irmãos, hoje teremos a palestra com a facilitadora, nossa irmã Edna Santos, lá da Federação Espírita Pernambucana, que nos traz o tema muito interessante, realmente, como nossa irmã falou, o porvir e o nada. Nessa palestra, estou muito curioso, na expectativa mesmo, e eu sei que ela vai nos lembrar, né, do que acontece depois da nossa passagem, né? O que podemos esperar de acordo com nossas obras, né? Se teremos consolação e chance de reparar nossos erros. Vai ser maravilhoso para todo mundo. Nossa irmã Edna, boa palestra, seja bem-vinda. Obrigada, Rildo. Boa noite, queridos irmãos. Muito bom, é uma alegria imensa sempre atender esses convites tão carinhosos de nossos irmãos das casas espíritas, daqui do nosso estado. E o Caminhando para Jesus é uma instituição que mora no nosso coração, não é? Quantas vezes já estivemos lá, já podemos contribuir com a nossa conversa, com o nosso conhecimento adquirido graças ao beneplácito, ao carinho da espiritualidade amiga que cuida de mim, não é? Que me permitiu ser, digamos, uma trabalhadora desse ramo do espiritismo, que é o ramo da conversa, da palestra, não é? Palestra e conversa significam praticamente a mesma coisa. Então, para mim, é muito bom, viu? Muito bom mesmo. E esse período de pandemia fez com que a gente sentisse muita saudade das casinhas de trabalho e de oração, não é? Espalhadas aí pelo nosso estado, quase 500, é um número bem expressivo para o estado, que não é tão imenso assim, não é? Então, nós ficamos muito felizes com o convite e quero agradecer, honrada e sensibilizada por isso. Bom, como disseram vocês, a Lígia e o Rildo, hoje nós vamos falar desse livro, não todo ele, lógico, porque
O livro é extenso, maravilhoso, uma palestra insuficiente para a gente poder falar dessa obra magistral que Allan Kardec aprofundou a partir dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus e depois da quarta parte de O Livro dos Espíritos, né? Que é o livro base da nossa doutrina maravilhosa. Então, O Céu e o Inferno, ele foi lançado, ele completou neste ano de 2021, né, no último dia 1º de agosto, 156 anos de existência. É uma pena que seja um livro tão pouco lido por nós espíritas, não é? É uma pena mesmo porque ele traz informações basilares para o nosso entendimento. É a filosofia básica das nossas existências, o livro Céu e Inferno. Porque Kardec, não é, tendo retirado esse livro, houve essa necessidade de ele aprofundar realmente essa temática tão importante do céu e do inferno. Alguns interpretam como sempre a luta do bem, não é, contra o mal. Nunca o bem é contra nada, o bem é a favor, não é, da paz, da concórdia, do amor, do sucesso, do progresso, da felicidade, não é? O mal é que vive contra o bem, não é? Na verdade é isso. Como o mal é a ausência do bem, não é o bem que é contra o mal, é o mal que é contra o bem. Então, Kardec, não é, fez deu esse grande presente para a humanidade, que é essa obra, O Céu e o Inferno. E o que é que essa obra, ela em si encerra? O que ela traz para a gente ela tem um objetivo extraordinário, que é o de demonstrar o exame comparado das doutrinas, ou seja, o que a doutrina católica entende de céu e de inferno, o que é a doutrina budista, o que é a doutrina evangélica e as demais doutrinas, não é? Notadamente as doutrinas cristãs, não é? Porque nem todas as religiões são cristãs, mas pelo menos a ortodoxa, a protestante, não é? A católica e a espírita são, não é? Então, o que é que essas religiões, qual a comparação que podemos fazer dentre as outras religiões dessa temática tão, digamos assim, atraente, não é? Tão palpitante como é essa opinião acerca do céu e acerca do inferno. Com relação à doutrina espírita, nós levamos um pouco de vantagens sobre as demais doutrinas, porque os espíritos vêm nos contar. A diferença é essa. Sabemos que existem médiuns em todas as religiões, cristãs ou não cristãs. Mas a doutrina espírita é a doutrina que mais se vale da mediunidade, não é? A mediunidade, que é a comunicabilidade com os espíritos, é um dos postulados básicos da nossa doutrina. Muito embora nós saibamos que a mediunidade não é de propriedade do espiritismo, ela não pertence a nenhuma religião, ela é uma faculdade humana. Então, a gente está aqui na Terra, todo mundo junto, misturado, né? E todo mundo, num grau qualquer, como diz o nosso codificador em O Livro dos Médiuns, nós somos médiuns, não é? Todo aquele que sente a presença de um espírito num grau qualquer é, portanto, médium. Está assim dito lá no Livro dos Médiuns pelo nosso magnífico codificador Allan Kardec. Então, a doutrina espírita ela tem uma condição melhor de informar isso para a humanidade, porque ela tem a vivência cotidiana, a experimentação científica, não é? Já que a doutrina espírita é uma ciência, a ciência do espírito. Então, a doutrina espírita ela observa e acompanha os espíritos, como é que eles estão lá do outro lado da vida, como eles se comportam lá, não é? Realmente existe esse lugar consubstanciado como inferno, ou esse outro lugar consubstanciado como céu? Eles vêm nos contar como é que eles chegaram lá. E a partir desses relatos, desses depoimentos, dessas conversas, a gente sabe se eles estavam no céu ou se eles estavam no inferno. Aliás, estão, né? Então, queridos, esse livro ele vem demonstrar esse exame comparado das doutrinas cristãs versus as doutrinas pagãs, que são aquelas que
são mais existencialistas, né? As pessoas existencialistas, elas não acreditam na vida futura. Elas não, digamos, elas não vislumbram o que é que acontecerá com elas depois que elas desencarnarem, não é? As pessoas existencialistas, elas acreditam que o homem por si só se basta, não é? Essa doutrina, podemos chamar assim, esse sistema existencialista, ele causou muitos problemas para a humanidade. A gente vai vendo depois um pouquinho, né, notadamente, quando os existencialistas ateus entraram em cena. Porque, além de eles não acreditarem na vida futura, eles também não acreditavam em Deus. Então, vejamos a grande problemática, não é? Que isso causa. Hoje nós temos muitos seguidores, quem tem rede social, quem tem um canal no YouTube, ou no Instagram, ou em qualquer outro, não é? Até mesmo no WhatsApp, temos seguidores, pessoas que nos seguem, que gostam das nossas opiniões. Então, naquela época, ou seja, há alguns séculos atrás, ou até, não é? Também haviam seguidores, essas pessoas famosas, pessoas que eram, digamos assim, proeminentes na sociedade onde elas viviam, elas tinham pessoas que seguiam. Então, essa questão de seguidores não é de hoje, não é? Sempre houve seguidores. Jesus teve muitos seguidores. Hoje nós somos quase 2 bilhões de seguidores de Jesus. O cristianismo é a religião maior do planeta. Então, Jesus tem seguidores à vontade, não é? Muito embora nem todos os seguidores de Jesus, não é, estejam realmente naquele compromisso, naquele propósito de ser seu seguidor, não é? Nós sabemos que existem aqueles que são cristãos apenas da boca para fora. O que existe são muitos cristãos sem Cristo, cristãos apenas de fachada. Então, é preciso que a gente, não é, cada vez mais, apesar de todos os desafios que nós estamos vivendo nesse momento atual, mas nunca foi tão propício a gente pensar em Jesus, a gente meditar sobre Jesus, e como bem disse o espírito Alcione, no livro Renúncia, pela psicografia de nosso amado lápis de luz, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito benfeitor Emmanuel. Ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser meditada, precisa ser divulgada, sentida e vivida. Então, este momento agora é um momento, digamos assim, propício demais, veio a calhar tudo isso que acontece na nossa humanidade hoje, para que a gente revisite, para que a gente resgate todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, porque seguramente só Jesus é o caminho para Deus, não é? Então, vamos lá. Então, esse exame comparado das doutrinas, eles vão mostrar para a gente como é a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Como é que isso acontece? É todo mundo igual? O que acontecer comigo já aconteceu com alguém ou vai acontecer? Ou seja, se aquelas pessoas que morrerem ao mesmo tempo que eu, quando acontecer a minha hora, elas vão morrer iguaizinhas a mim? Elas vão sentir as mesmas sensações? Elas terão a mesma percepção que eu tenho? Só a doutrina espírita nos explica essas coisas. Nos explica de forma muito tranquila, didática, não é? Numa linguagem tranquila. Os tradutores das obras espíritas tiveram esse cuidado de traduzir as palavras da melhor maneira possível, para que não causasse nenhum empecilho na leitura, no entendimento. Então, nós temos aqui, nesse livro, O Céu e o Inferno, essa opção de termos essas informações, como vai ser a minha passagem, não é? Vamos dizer assim. Tem pessoas que gostam de usar essa palavra, não é? Que está completamente adequada ao momento da vida, não é? Que a pessoa passa da vida física para a vida espiritual. Então, esse livro também ele vai falar das penas e das recompensas. Existe lá atrás, no livro, não é? Digamos aí, na parte mais... na primeira parte ainda, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Nossa, são 33 itens extraordinários que nós recomendamos que todos nós leiamos, estudemos e apliquemos para que nós possamos ter, digamos assim, no momento da nossa morte, uma passagem melhor.
independentemente de qualquer que for a situação em que nós estejamos investidos. Esse assunto é tão importante, muito embora tantas pessoas não deem importância, que o Herculano Pires teve a preocupação de criar um livrinho chamado Educação para a Morte. Talvez, lendo aqui, não é, o livro O Céu e o Inferno, e vendo o Código Penal da Vida Futura, o Herculano Pires teve esse insight, né, essa intuição de fazer uma obra dedicada à educação para a morte. Nós precisamos ter educação para tudo, não é? Foi o que Emmanuel disse para Chico Xavier, quando naquela viagem que o Chico estava fazendo de avião, o Chico morria de medo de avião, e o avião começou a entrar em turbulência. Todo mundo fica meio nervoso, né? Quem não fica quando há uma turbulência no avião? E Chico, não diferente de todas as pessoas, sentiu um medo enorme. E quando ele viu que a situação estava muito difícil, ele ficou gritando, ele perdeu o controle, né? E ele perguntando, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí o Emmanuel apareceu para ele e disse assim, você vai morrer, agora morra com educação. Só que ele não ia morrer naquele dia, né? Mas é isso aí, nós precisamos ter educação para tudo, meus irmãos, na nossa vida, não é? No nosso dia a dia, a educação é fundamental, é básica para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida melhor, não é? Então, as recompensas futuras também, as penas e as recompensas futuras, que está aí no Código Penal da Vida Futura, para a gente entender melhor essa questão, mas também fala sobre os anjos e os demônios, não é? Para os nossos irmãos das outras religiões cristãs, os anjos já foram criados prontos, os demônios também. Só que os anjos são os mocinhos, né? E os demônios são os fora da lei, que não merecem confiança, não é? Mas para a nossa linda doutrina, anjos são espíritos que foram criados por Deus simples e ignorantes. Demônios foram criados por Deus simples e ignorantes. Só que não foram criados nem anjos e nem foram criados demônios, foram criados simples e ignorantes, questão número 113 do Livro dos Espíritos, não é? Então, na verdade, o livro vai explicar isso tudo direitinho para que todo mundo entenda de uma forma definitiva. E daí também, a segunda parte do livro é muito legal, porque é na segunda parte que a ciência espírita entra em ação. Porque ali Kardec conversava com os espíritos desencarnados. Conta-se que Kardec fazia o seguinte, de manhã, antes de qualquer situação, tomando café, ele lia o jornal. E lá no jornal ele ia também naquela parte onde havia as efemérides, ou seja, aqueles casos mais de pessoas que morreram. E aí ele viu, um homem suicidou-se numa casa de banhos. Aí Kardec, anotava, né? Uma moça que consertava sapatos, aliás, desculpa, o noivo de uma moça que consertava sapatos suicidou-se na frente da casa dela. Aí Kardec, anotava. Então, vejam, ele pegava esses fatos do cotidiano e levava para a reunião mediúnica. E de lá ele conversava com esses espíritos, não é? Ele tinha essa digamos assim, ele tinha essa permissão. Por quê? Porque ele estava diante de uma obra que era o Consolador prometido de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito de Verdade, que é, na verdade, uma falange de espíritos liderados por São Luís, que é o mentor espiritual da codificação espírita, eles permitiam que o nosso codificador, eles assessoravam o nosso codificador para que ele pudesse fazer essas evocações. Nós aprendemos com a nossa doutrina que a gente não pode sair fazendo evocação por aí a torto e a direito, não é? Porque existe um ambiente propício, um momento, então as reuniões mediúnicas, elas são evocativas porque há uma permissão, não é? A gente não pode fazer isso em casa, não pode fazer isso lá no ambiente de trabalho, não pode ficar fazendo essas coisas assim, a torto e a direito, até porque os espíritos só virão se eles quiserem, não é? Tem essa questão. E também tem a questão de haver permissão da espiritualidade para que o espírito venha conversar com a gente. Não é assim a qualquer momento. Então, para que haja realmente uma manifestação espírita, tem que haver a permissão da espiritualidade superior e precisa haver também
a própria vontade do espírito que quer se comunicar. Mesmo que a espiritualidade superior ela deixe o espírito se comunicar, mas se ele não quiser se comunicar, ela não vai obrigá-lo a fazer isso. É livre arbítrio, não é? Então, aqui essa primeira parte e a segunda parte fala de todos aqueles numerosos exemplos acerca da situação real das almas durante a passagem. Tem um capítulo aqui, né, que é só sobre a passagem, como é que isso acontece, o que é que o espírito sente, como ele se comporta, o que é que acontece com ele nesse momento da passagem e também depois da morte. Aí é quando os espíritos vêm nos contar o que se passa, né, com eles agora que estão realmente desligados dos seus corpos físicos. Bom, então, a primeira parte, Kardec começa na primeira parte falando sobre doutrina, o que é muito importante para a gente já ir se situando nessa questão do porvir e o nada. Para mim, o nada é uma pergunta que a resposta não é óbvia. Não existe o nada. O porvir, sim. Esse sim existe, não é? Então, aqui, nessa primeira parte, nessa questão da doutrina, Kardec vai fazer o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno. Como é que a doutrina A pensa sobre isso, como é que a doutrina B pensa, e assim por diante. E os anjos e os demônios, né? Também vai falar sobre eles. É muito interessante isso, meus irmãos, porque acaba de vez com essa história de que Deus já cria espíritos perfeitos, que nunca vão pecar, nunca vão fazer nada de errado, mas também vai criar seres imperfeitos, que vão errar o tempo inteiro, só vão fazer bobagens e vão acabar indo para o inferno. Então, na verdade, esse estudo derruba toda e qualquer questão de dúvida que nós tenhamos a esse respeito. Então, fala também sobre as penas e as recompensas, sobre o dogma, o dogma das penas eternas, que depois foi repensado, né, quando criaram o purgatório, lá no século V da nossa era, depois de Jesus, quando criaram o purgatório. Kardec também fala sobre ele aqui, não é? Sobre o purgatório, que é uma terceira via para amenizar essa questão de a pessoa ficar completamente condenada ao inferno. Quer dizer, o purgatório, ele é uma porta de saída do inferno. A pessoa que está lá no céu, de lá ela não vai sair mais. Mas a pessoa que está no inferno, ela pode abrir uma portinhola e passar para o purgatório. Lá, os seus parentes, as pessoas amadas que ele deixou aqui na Terra, eles vão orar por essa criatura que desencarnou, vão pagar indulgências, porque a igreja também, quando criou o purgatório, criou as indulgências, ou seja, você paga para alguém rezar pelo seu morto, não é? E daí, esse morto, com as orações, ele sai daí do inferno e vai lá para o purgatório. Aí lá no purgatório não tem ninguém tentando ele, é uma situação mais confortável. Vejam como nós, humanos, somos espertos, né? Não queremos ficar numa situação definitiva o tempo inteiro. Nós somos impermanentes, na verdade é essa. Então, aqui também Kardec fala sobre como é que esse dogma é encarado de forma especial e refutado, ou seja, negado, questionado, por argumentos tirados das próprias leis da natureza. Olha que maravilha o espiritismo, né? A ciência espírita é realmente uma ciência extraordinária, não é? Uma coisa assim, vamos dizer, nossa, não tenho palavras para definir essa ciência espírita, e que demonstra não só o seu lado ilógico, não é? Mas também a sua impossibilidade material. Então, essa parte do livro é muito boa para a gente ter essas informações. No capítulo 1º, ele é exatamente esse capítulo do porvir, ou seja, aquilo que está por vir, que virá, futuro, como disse a nossa irmã Lígia na sua bela prece, não é? E Jesus, ele já falava disso, não é? E o nada. Então, baseado nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, Allan Kardec, além de ter colocado esse assunto na 4ª parte do Livro dos Espíritos, ele aprofundou isso
de uma forma científica em O Céu e o Inferno, que foi tirado, portanto, dessa última parte do Livro dos Espíritos. E aí Kardec vai falar sobre o seguinte: nós vivemos, nós pensamos, nós operamos. E isso é taxativo, é positivo, é sabido, é senso comum. Todo mundo sabe que a gente nasce, que a gente vive, que a gente pensa, mas também que a gente morre. É também uma constatação, é senso comum. Embora a gente não queira morrer, mas a gente vai precisar voltar para a nossa verdadeira casa, que é a nossa casa espiritual. E aí, Kardec vai falar o seguinte: bom, que a gente vai morrer, a gente sabe. Agora, para onde nós vamos? É aí que entra, portanto, a questão do nada, meus irmãos, para muita gente. Eu já escutei essa expressão por diversas vezes, acredito que vocês também, pessoas que dizem, morreu, acabou. Como se aquela pessoa se, né, se desmanchasse para sempre. Com a doutrina espírita, nós sabemos que o espírito é imortal, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, nós vamos superar a morte. A morte não nos aniquila. Como diz Emmanuel nessa mensagenzinha aqui, extraordinária, linda, pequenininha, ele diz o seguinte: ninguém morre. Ele diz que a vida, aliás, a morte é a própria vida numa nova edição. Então, nessa mensagem aqui, já pequenininha, Emmanuel já dá um grande recado de que o nada não existe. Vamos continuar vivendo, vamos continuar reluzentes, brilhantes do outro lado da vida, não é? Então, Kardec diz o seguinte, que pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos, todas as suas forças na vida presente. Não que isso esteja errado, ele só não pode esquecer que existe a vida futura, não é? Porque nós trazemos conosco, quando nós reencarnamos, uma lista muito grande de compromissos a cumprir aqui na Terra. Todos nós somos missionários, temos alguma missão de grande, de pequeno, de média envergadura. Todos nós, indistintamente. Então, há uma tendência nossa a concentrar todas as nossas energias na vida presente. Então, para muitas pessoas, isso pode ser prejudicial. Há aquelas que se garantem, concentrando, focando suas energias, mas há aquelas que não conseguem se garantir quanto a isso, não é? Então, é por isso que há a necessidade da educação espiritual, há a necessidade do estudo e também da prática da nossa doutrina, que é consoladora, esclarecedora, não é? E que ela é integradora, porque à medida que nós vamos estudando a nossa doutrina, nós vamos nos integrando a todos os fatos, a todos os acontecimentos da nossa vida presente, mas também pensando e meditando sobre a nossa vida futura. Deus é tão bom que todo dia Ele permite que a gente faça esse exercício, né? Da nossa vida futura. O que Ele faz? Ele permite que o nosso corpo físico descanse e que o espírito se liberte temporariamente desse corpo físico e viva a vida espírita. Então, todo dia a gente, não vou dizer morre, mas vou dizer que a gente se liberta um pouco dessa vida física, não é? E aí, na vida espiritual, junto aos nossos mentores, junto àqueles que nos amam, que nos orientam, que estão lá do outro lado da vida, olhando para a gente pode, assim, receber deles as informações necessárias para que esta vida aqui, esta existência, ela seja de sucesso, ela seja muito boa, e quando eu voltar para a minha verdadeira casa, meu paizinho voltou no dia 29 de agosto, está lá na casinha dele, espero que esteja bem, eu oro todos os dias para que ele esteja, foi um homem bom, um bom pai, então ele deve estar bem, não é? E daí nós também teremos essa condição. Então, quando a gente voltar para lá, para a nossa vida espiritual, nós estejamos bem melhores do que estamos aqui na vida material. Então,
Kardec vai continuando dizendo que não existiria, logicamente, não haveria explicação à preocupação de um futuro que não se espera. Então, aquelas pessoas que acreditam no nada, elas vão esperar o quê depois da morte? Então, isso vai causando na pessoa conflitos existenciais terríveis. Sabe aquelas pessoas que têm o vazio existencial? Já ouviram falar nessa expressão? Fulano está passando pelo vazio espiritual. É porque ele está com dúvidas, ele não tem certeza de absolutamente nada. Daí para ele migrar para uma depressão e daí para um suicídio é muito arriscado. Então, há essa necessidade realmente de a gente repensar os conceitos que nós recebemos quando fomos crianças, ou então da religião que nós abraçamos, ou daquelas pessoas que nós admiramos, que nós somos seguidoras. Então, é bom a gente repensar todas essas questões, não é? E aí a doutrina vai continuando dizendo o seguinte, que essa preocupação exclusiva no presente, na vida presente, é, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Olha que coisa. Então, a pessoa que não acredita na vida futura, ela traz para si, ela chama para si tudo para ela. Ela se torna alguém egoísta, só pensa nela. O universo gira em torno dela. Imaginem, não é? Então, é uma pessoa presunçosa, é alguém que só acredita naquilo que ela pode ver, que ela pode pegar, e naquilo que ela é dona, que é seu, é o poder que ela tem sobre isso. Então, é o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo, ou seja, a pessoa que não acredita na vida futura, é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, vamos viver a vida aqui e agora, o que vale é o presente. Gozemos o mais possível, porque conosco tudo se acaba. Esse é o pensamento do egoísta. Esse é o pensamento daquele que acredita no niilismo. Niilismo é a doutrina do nada, não é? E daí ele diz o seguinte: gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Então, essa pessoa, não é? Ela vai viver a sua vida intensamente, aconteça o que acontecer, passando inclusive por cima de outras pessoas, magoando as pessoas, prejudicando as pessoas, mas o que interessa para ela é que o seu bem-estar tem que estar realmente garantido, não é? E daí, essa outra consequente, digamos assim, conclusão que Kardec diz aqui no livro O Céu e o Inferno, inclusive ele ressalta que é a mais grave para a sociedade, é essa: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. Felicidade neste mundo é para os mais espertos, astutos. Kardec usa essa expressão, astuto. Não sei se vocês se lembram que havia, não sei qual a década, se 70, se 80, um comercial sobre cigarros em que um atleta, não é, no caso, Gerson, ele foi tricampeão mundial de futebol, né? Um cara saudável, né? Bonito, jovial, mas fazia comercial de cigarros, que é um antídoto da saúde. Aliás, é o contrário, né? É o contrário da saúde, vamos dizer assim. Então, o Gerson, ele falava no comercial: se você fumar essa marca de cigarros, você vai levar vantagem em tudo. Então, é uma forma de instigar o egoísmo, a vaidade e outras coisas nas pessoas, né? Conheço pessoas que começaram a fumar porque achavam lindo a pessoa fumando. Olha aí, inspirando de forma equivocada outras pessoas, não é? Levando várias pessoas ao vício. Um atleta que cuida da sua saúde jamais poderia fazer. Eu soube que depois desse comercial ele recebeu muitas críticas negativas e ficou muito chateado com isso. Inclusive disse que ele entrou num processo depressivo, precisou de tratamento, né? Psicológico, psicoterapêutico, e passou a ficar no ostracismo depois disso. Então, veja como é complicado, como são complicadas essas questões e que a gente inspira pessoas a fazerem coisas erradas, não é? A Salomé, por exemplo, não é? Instigou a filha dela, uma adolescente, uma menina ainda, não estava nem pronta, não é, para ser um adulto,
e a mãe instigou ela para ela pedir a cabeça do João Batista. Há pessoas que são assim. Elas conseguem influenciar outras pessoas a fazerem as coisas erradas. Judas foi influenciado por Caifás e Anás para trair Jesus. Quando a pessoa está frágil do ponto de vista psicológico, moral, espiritual, ela cai nessas tentações. As tentações, elas vivem aí querendo nos pegar. Eu me lembro que Chico disse uma frase, né? As tentações, a tentação é como se fosse um cachorro brabo correndo atrás da gente para nos pegar, e a gente doida que ele nos pegue, porque nós gostamos das tentações, nós vivemos assim, digamos assim, prontos para as tentações. É por isso que a doutrina ela tenta nos chamar para a razão, para essas questões das fragilidades humanas que nós ainda somos capazes de passar, de ultrapassar. Então, Kardec continua dizendo que o que tende à doutrina nihilista, o que é que a doutrina nihilista ela pode fazer de mal para uma pessoa? Então, ele traz aqui no livro, na página 13, da minha edição, que eu tenho aqui comigo, ele traz uma nota de Allan Kardec, ele mesmo fazendo um comentário, dizendo o seguinte, que um moço de 18 anos, né, ele estava afetado por uma doença grave do coração. Então, os médicos o declararam incurável. Ou seja, naquela época realmente não havia os recursos que nós temos hoje para as doenças, principalmente cardíacas, já que o infarto, né, o coração, as doenças do coração são as doenças que mais matam no mundo inteiro, não é? Então, os cientistas tinham dito para ele, no caso os médicos, né, pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos. Então, ele tinha um tempo mínimo, que era 8 dias, mas que, a depender do tratamento, ele poderia viver até 2 anos depois dessa declaração, né? Mas não irá além disso, ou seja, o seu corpo, por ser jovem, poderia suportar somente até 2 anos. Então, o jovem, ele quando soube disso, ele abandonou os estudos e entregou-se à vida excessiva de todos os gêneros. O que é que ele pensou? Eu vou morrer, então vou viver a minha vida em toda a sua, né, abundância, vamos dizer assim. Ou seja, com os excessos, com os vícios, se entregou, não é? Às tentações, ao cachorro brabo, né? Se entregou às tentações do mundo. Então, se ele fosse espírita, se esse jovem, Kardec fala aqui, né? Se esse jovem fosse espírita, qual seria a sua atitude diante dessa situação de uma vida, não é, já marcada para se extinguir daqui a 2 anos, no caso do jovem, não é? Então, ele, que tinha dito que não se portava, porque ele só tinha 2 anos de vida, então, de que serviria para ele fatigar o espírito, né? São palavras dele da época. Gozo o pouco que me resta e quero me divertir até o fim. Kardec diz que essa é a consequência do niilismo. Então, quando uma pessoa ela não cuida da sua vida, não cuida da sua saúde, ela está realmente sendo egoísta e adepta do niilismo, que é a doutrina do nada. Então, se ele fosse espírita, e Kardec diz aqui, se esse moço fosse espírita, teria dito, a morte só destruirá o meu corpo. Que legal, né? Que deixarei como fato usado. Mas o meu espírito viverá. Esse é o porvir. Essa é a ideia do porvir. A morte não me destrói, não me aniquila. E nem destrói, nem aniquila as pessoas que eu amo e que já foram na minha frente. Todas as pessoas da minha família que já desencarnaram estão lá, ou talvez até já reencarnadas, porque não é? A depender de cada um. Tem aqueles que querem ficar mais tempo na espiritualidade, mas tem aqueles que querem voltar rapidinho para aproveitar, né, mais um pouco da companhia daqueles. Então, é aquele netinho que chega, aquele sobrinho que chega, é o filhinho que vem, a filhinha, a netinha, não é? A sobrinha. Oh, meu Deus, como Deus é bom, não é? A reencarnação, ela aniquila a morte. Não é? A doutrina espírita aniquila o inferno, aniquila
não aniquila o céu, não é? O céu é bom, então a doutrina espírita, pelo contrário, ela reforça o céu, não é? E daí, meus irmãos queridos, aí o Kardec diz isso: serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito da minha vida nesta vida, da minha existência. Então, veja, o espírita pensa assim, precisa pensar dessa maneira, não é? Por maior que seja a dor, o constrangimento que nós estejamos passando, nós devemos pensar dessa maneira, não é? Eu, enquanto espírito imortal que sou, continuarei existindo, só que na outra dimensão. Que nem é lá em cima, porque tem gente que acredita que o céu é aquele azul ali, que está lá em cima, né? E nem é lá embaixo, como tem muita gente que acredita que o inferno está lá no centro da Terra. Quando vocês assistiram o filme Ghost, lembram disso? O Sam, que era um mocinho, ele, quando ele foi para... Ele realmente percebeu que estava desencarnado e aceitou isso, tal, veio uma luz de cima, foi não? Uma luz de cima, ele foi em direção àquela luz e aquela luz saiu levando ele lá para cima. A ideia do céu, porque Sam era bonzinho. Porém, aquele algoz, né, o rapaz que mandou matá-lo para ficar com o dinheiro dele, o que aconteceu com aquele rapaz, né? Quando ele levou aquele tiro, né, que ele cai no chão, o que acontece com ele? Vem umas sombras do chão, começa a sair aquelas sombras escuras do chão, aquilo vai consumindo ele, consumindo, e ele, vum, desaparece através da parede. Ou seja, a ideia de que o inferno é lá embaixo. Então, o inferno nem está lá embaixo, nem o céu está lá em cima. Tudo é uma questão de dimensão. Então, nossos espíritos guardiões, que são mais elevados do que nós, estão aqui do nosso lado, só que pela frequência, pela vibração, nós poderemos estar sintonizados com eles ou não. Da mesma forma, os nossos adversários, não é? Aqueles espíritos que ainda não gostam de nós, que têm alguma mágoa, algum ressentimento conosco, e que também estão nesse mesmo nível, paralelo a nós, mas nós podemos estar mais sintonizados com eles do que com o nosso próprio mentor espiritual, o anjo guardião. Então, queridos irmãos, Kardec fala o seguinte: qual dessas duas doutrinas é preferível? Aquela que, se vai ser assim, então eu vou aproveitar, vou me exceder, vou me viciar, porque eu tenho que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Ou aquele que acredita que depois que ele desencarnar, só quem vai ser destruído é o seu corpo físico, mas ele não. Essa alma linda e maravilhosa vai continuar existindo. Alma, num bom sentido, né? Porque a alma é o espírito encarnado. Esse espírito, né, imortal vai continuar a existir, só que agora numa nova dimensão, né? Então, vamos lá. Kardec continua o seguinte, dizendo: é nessas circunstâncias, meus irmãos, que o espiritismo ele vem opor um dique à difusão da incredulidade. Então, o espírito ele vai desmanchando o materialismo, ele vai tirando de nós as ideias materialistas. Então, como é importante nós estarmos ao lado do espiritismo, né? Ao lado da doutrina espírita, porque se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa nos seus postulados. É por isso que o espiritismo ele vem, né, tentar trazer para todos nós a verdadeira situação do que acontece conosco depois da nossa desencarnação. Então, o espiritismo também ele vem pelo raciocínio, ou seja, pela nossa fé raciocinada, mostrar não somente pela perspectiva dos perigos que essa doutrina nihilista apresenta, que ela acarreta também, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então, a gente começa a entender, não é? Por que a alma... Por que nós precisamos estar aqui, por exemplo, no planeta? Por que a gente não fica todo mundo logo no mundo espiritual? Não é interessante isso? Mas Deus quer que a gente cresça, que a gente conheça, que a gente seja cientista de tudo, que estejamos cientes, porque ciência vem de ciente, né? Eu tenho que ter ciência de tudo para poder um dia eu ser um espírito perfeito,
como é Jesus Cristo hoje. Então, é preciso que haja essa prova visível e tangível da alma e da vida futura. Aí Kardec diz uma coisa muito importante sobre essa questão do niilismo, que é que isso está acontecendo demais na sociedade atual. Então, aqui Kardec diz o seguinte: todos nós somos livres na escolha das nossas crenças. Então, eu sou livre para acreditar que existe porvir, ou sou livre para acreditar que existe o nada. Essa liberdade eu tenho meu livre-arbítrio. Aí Kardec continua: podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Né? Há pessoas que não acreditam na vida futura, não acreditam em Deus, não acreditam que a Terra não é o centro do universo, não acreditam que exista vida em outros planetas, não acreditam nisso, não acreditam naquilo. Todo mundo tem essa liberdade de pensar o que quiser, não é? Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, olha aí, aqueles que divulgam o nada, aqueles que divulgam o materialismo, e principalmente no seio da juventude. Por quê? Porque o jovem, ele ainda está formando a sua psique, digamos assim, o ser psíquico dele ainda está em formação. Ele ainda não tem toda a maturidade suficiente para decidir se quer isso ou se quer aquilo, né? Ele está no rito de passagem da infância para a idade, aliás, da juventude para a idade adulta. Então, Kardec diz que, principalmente, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude, principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade ou no conhecimento que tem do seu saber e no ascendente de sua posição, pode estar usando a sua posição, qualquer que seja ela, para que a sua vontade e a sua ideia prevaleça, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Então, meus irmãos, a gente vê aí que está acontecendo de tudo na sociedade. E agora todo mundo tem canal, ou no YouTube, ou no Instagram, não é? Ou aqueles que estão, digamos, nas salas de aula, ou aqueles que são educadores domésticos, que devam estar fazendo isso aqui, que o nosso codificador está dizendo, colocando na cabeça das pessoas, notadamente das mais jovens, essas ideias materialistas, estão incorrendo em grande responsabilidade. Dia desses, tinha uma história aí no YouTube de que um determinado influencer, né, porque agora existe até o influenciador digital, né? A gente sabe que essa palavra influência ela é bem delicada, não é? Porque existe a influência boa, mas existe a influência negativa. E esse moço, que também é jovem, né? Jovem há mais tempo, porque já tem seus 30 anos, mais ou menos, ele estava ensinando os meninos a driblar os pais, enganar os pais, para que eles pudessem entrar em sites pornográficos negando suas idades. Nós sabemos que existem pessoas que, em salas de aula, estão dizendo para os alunos que até são crianças ou jovens, você pode ser o que você quiser. Você pode ser menino ou você pode ser menina. Você pode, não é? Para vocês terem uma ideia, uma amiga nossa contou isso para a gente, que ela foi visitar a neta, ela mora aqui no Recife, e a neta dela mora em outro estado, e em visitando a neta, ela notou a neta muito diferente, a neta com roupas masculinas, né? Os trejeitos, o jeito de andar, até o bonezinho ela estava botando ao contrário, aquela coisa toda. E aí ela perguntou, meu bem, por que você está se vestindo assim? Vovó trouxe uns vestidos tão lindos para você, umas roupinhas bem femininas, por que você está usando roupinhas masculinas? Ela disse, vovó, é porque lá na escola a tia disse que a gente pode usar roupa de menino, menino pode ser menina, menina pode ser menino. É disso que Kardec está falando aqui, né? De pessoas que dizem para as outras que elas podem ser o que elas quiserem,
elas podem fazer o que elas quiserem e não se responsabilizam pelo que vier pela frente. E aí a minha amiga falou com a mãe da menina, não, que isso? A minha neta, desse jeito, e disse para a netinha, meu amor, Deus lhe fez menina. Você não pode ficar querendo ser menino, você é uma menininha. Então, vejam, há essas questões muito sérias na nossa sociedade atual e parece que Kardec estava adivinhando, não é? Porque ele colocou aqui no livro O Céu e o Inferno. Essas pessoas que semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução dos valores da família, dissolução dos valores profissionais, dissolução disso, dissolução daquilo, incorrem em grande responsabilidade. E aí ele vai continuando dizendo, não é? Que há uma necessidade muito grande de nós prestarmos atenção no que vem acontecendo ao nosso redor. Aqui ele diz, o homem tem, no item 9, ele diz o seguinte, o homem tem, pois, 3 alternativas. O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Ou seja, o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Por que Kardec está falando isso? O nada a gente já viu que é uma crença vigente. Há muitas pessoas ainda, apesar de tantas religiões na Terra, apesar de tantas religiões cristãs, mas mesmo assim ainda existem as pessoas que acreditam no nada. A absorção é um sistema que Kardec fala aqui, é uma espécie de... É aquela crença do panteísmo, que Deus, todo mundo está assim, nadando em Deus, né? Então, por exemplo, a pessoa sai de Deus, aí vai viver. Aí, quando morre, volta e se dilui ali em Deus. Ou seja, o panteísmo, ela tira o poder de Deus, porque Deus está misturado com as suas criaturas. E nós sabemos que o universo, a tríade universal é Deus, Espírito e matéria. Então, o panteísmo derruba tudo isso, porque diz que Deus está misturado em tudo. Deus está misturado com os planetas, Deus está misturado com as pessoas, está aquela confusão. Está aquela coisa maluca. Essa é a absorção, a doutrina da absorção. Ou a individualidade antes e depois da morte, não é? Porque nós não estamos aqui na nossa primeira encarnação. Nós já vivenciamos muitas encarnações no passado, não é? E vamos vivenciar ainda, porque nós ainda não estamos prontos para dizermos para Deus, Senhor, eu não preciso mais da reencarnação. Então, não é? Aqui Kardec diz que nós temos essas 3 alternativas. Eu prefiro a terceira, a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, Kardec continua, não é, falando, mas ele diz uma coisa que é muito importante para a gente fechar o nosso trabalho da noite de hoje, que ele diz o seguinte, instintivamente tem o homem a crença no futuro. Olha que coisa linda. Jesus, ele precisou falar do reino de Deus, da vida futura, o tempo inteiro lá para os seus irmãos judeus da sua época. Porque os judeus, eles tinham uma crença na vida futura, mas era uma crença muito, digamos assim, tímida. Eles acreditavam na reencarnação, só que eles chamavam de ressurreição. Jesus provou para ele que ressurreição para eles, que ressurreição é uma coisa e reencarnação é outra. Quando ele deu o exemplo de João Batista, né? João Batista tinha outros pais, João Batista tinha outro corpo, outra feição. Mas era o mesmo espírito de Elias. Não era ressurreição. Ressurreição é o que aconteceu com Jesus, não é? É o que acontece conosco depois da nossa vida, depois da nossa, não é, vida física, quando a gente passa pelo fenômeno da morte. A gente ressurge no mundo espiritual, não é? Então, na verdade, eles tinham uma crença, mas era uma crença muito parca sobre a vida futura. Mas aí Jesus diz o seguinte, o espiritismo dá coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares, o que procuram. O espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Quantas pessoas combatem o espiritismo, né?
Mas o Espiritismo é a única doutrina que explica as coisas para a gente, que nos esclarece acima de tudo. Instintivamente tem o homem na crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base para defini-lo, a sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade das crenças. Então, a partir do momento que a gente se debruça sobre os ensinamentos espíritas, nós vamos entendendo tudo isso, meus irmãos, e dúvidas não teremos mais, nenhuma dúvida. Para terminar, Kardec diz o seguinte: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Olha aí. Lembram? O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, Leon Denis, não é? Quando fala isso. Então, é isso aqui que Kardec está dizendo. A unificação, ou seja, não é que todo mundo vai ser espírita, mas todo mundo vai ter os postulados espíritas incutidos nas suas religiões, né? A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, já que hoje existe muita intolerância ainda, não é? Muitos irmãos se matando por conta de religião, lamentavelmente. Então, será um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para uma completa fusão. Que maravilha, não é? Então, nós vemos aí, meus irmãos, que no futuro todos os religiosos vão acreditar na vida futura, independentemente da sua crença ou da sua religião, né? Eu até falei religiosos, mas não seria a palavra. Seriam todos os indivíduos humanos acreditarão, não é, na vida futura, porque ela vai independer de crença, de religião, de etnia, não é, de sexo, de qualquer coisa, não é, de gênero, né, melhor falando, enfim. É a doutrina do futuro, a doutrina espírita. E nós que somos espíritas temos que ter essa tranquilidade quanto à vida futura, não é? Essa tranquilidade que nos assoma num momento assim difícil, como foi o meu na semana, há 15 dias mais ou menos, né? Então, se eu não fosse espírita, talvez eu não entendesse por que Deus fez aquilo com meu pai, né? Levando ele assim. O nosso egoísmo quer que essas pessoas amadas, elas fiquem sempre aqui, né? Juntinho da gente, mas a gente tem que entender que elas já cumpriram o seu papel, já fizeram sua parte, não é? Já cumpriram seus compromissos, e agora é a hora de voltar para casa. Então, espero ter contribuído com vocês na noite de hoje, que tudo tenha sido de forma a nós entendermos a vida futura, o porvir. E o nada a gente deixa para lá, porque a gente sabe que o nada não existe, não é? Que Deus nos abençoe, boa noite, muito obrigada por tudo, e que Deus, né, nos dê uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono. Obrigada a todos vocês. Muita paz. Nós é que agradecemos que você destrinchou essa obra maravilhosa, né, que foi decodificada por Allan Kardec em 1º de agosto de 1865, que é exatos os 156 anos da obra, né? Mas eu diria o seguinte, você respondeu a muitas perguntas que eu acho que essa palestra até se enquadraria como perguntas e respostas que nós temos todas as últimas sexta-feiras do mês. Porque realmente muita gente, muitos irmãos ainda têm aquela insegurança e não conhece, claro, menos informado, né, menos afortunado do conhecimento, e sofrem quando se fala da morte como um todo, né? Além disso, você nos trouxe uma lembrança maravilhosa, né, de Chico Xavier, que se divertia na vida. Ele só vivia sorrindo, quando ele adorava piadas, né? E aí mostra para a gente que também somos, nós estamos para viver também, nós somos irmãos, nós tivemos a nossa missão, mas não é para sofrer. Jesus não quis e não quer. Deus não nos colocou no mundo para sofrermos, mas nos cabe a gente ter a nossa escolha, né? Uhum. E aí o Chico Xavier se divertia com a vida dele, foi magnífico, magnífico mesmo. E assim, a mensagem que eu trago, falando da morte, como você
colocou muito bem, assim, os entes queridos nossos, ninguém vai querer, ninguém aceita esse desprendimento, o afastamento do nosso ente. Mas isso. Santo Agostinho, ele nos conforta naquela prece maravilhosa, que eu acho que para mim ali é um poema, né? Que ele fala que a morte não é nada, né? A prece dele, né? A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Então, aceitar isso realmente para nós, né? Para muitos de nós, vamos dizer assim, que estamos aprendendo e tendo a doutrina espírita como não a religião, como você propriamente coloca, mas a doutrina espírita que nos ensina, nos conforta. E minha mãe costumava dizer, é o caminho para Jesus e a luz do mundo, é o espiritismo. E assim, nossa missão, chegamos, né? Graças a Deus, mais uma palestra, mais um ensinamento que foi maravilhoso. Só temos a agradecer e pedir para você, Edna, para nos contemplar com a sua prece de encerramento. Vamos fazer sim. Obrigada, Rildo. Obrigada aí, Rinaldo, pelas palavras, viu? De conforto. Obrigada. Obrigada, Rildo, por querer que eu volte. Muito obrigada. Bom, vamos orar. Não é? É o momento de agradecer a nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, por todas as oportunidades que Ele nos permite vivenciar. Mas principalmente com o conhecimento espírita, com a fé raciocinada, com a fé inabalável, nós entendemos que estamos passando um período aqui no nosso planeta. Nosso planeta tão bom, tão lindo, dá vontade de ficar para sempre, mas precisamos voltar também para a nossa casa verdadeira, que é a casa espiritual. E lá, dependendo da nossa situação, dos nossos pensamentos, vibrações, entendimento, precisaremos voltar para cá, graças à reencarnação. Se for nos dada essa oportunidade, queremos fazer o melhor possível para que a nossa gratidão a Deus seja genuína, por tudo de bom que Ele nos concede, nosso Pai. Agradecer a nosso irmão Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, aquele amigo fiel que não nos deixa nunca. Agradecer a Ele por esta casinha linda que Ele nos deu, que é o nosso planeta Terra. Agradecer a todos os mentores espirituais, nossos amigos, espíritos familiares, espíritos simpáticos a nós, espíritos bons, por tudo de bom que nos fazem, pela companhia agradável. Enfim, queremos agradecer pelo dia de hoje, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, principalmente, Senhor, pela nossa família. Nela estão as pessoas mais importantes do mundo para mim. E assim, eu quero honrá-las com o meu carinho, com o meu amor, com a minha afeição. E estender esses sentimentos também para as minhas outras famílias, as famílias do trabalho profissional, as famílias da casa espírita, do centro, do templo, da igreja, da escola, onde eu estudo, da faculdade. Enfim, Senhor, é só gratidão que temos a demonstrar depois de tantas coisas boas que nos são concedidas. E aquelas que ainda fazemos de errado, Senhor, que a cada dia nós possamos ir deixando para trás os vícios, os defeitos e cultivando as virtudes, os sentimentos nobres. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Centro Espírita Caminhando para Jesus. Essa casinha de oração e de trabalho que dedica todas as suas atividades a divulgar os teus trabalhos, as tuas lições, Senhor Jesus. E principalmente lembrar o nome do nosso Pai, que é realmente a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nos abençoa, Senhor Jesus, ser conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Muito obrigada.